Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Bruno Carvalho, eu sou professor de Geografia e hoje vamos tratar de um assunto muito interessante. Vamos falar sobre globalização e meio ambiente, aspectos locais e globais. A globalização, por definição, ela é um processo de integração global das sociedades. Ou seja, as sociedades, elas têm, por natureza, né, relações. Nós somos seres vivos que nos relacionam, né? Nós precisamos, nos relacionar para que exista, um desenvolvimento, seja ele comercial, seja ele familiar, enfim. E a partir desse contexto, a gente começa a entender que a globalização ela é uma integração dessas sociedades, tá? Nós podemos conectar o fato da globalização com a geopolítica. A geopolítica, que nada mais é do que a política mundial, né? As relações políticas entre os países do mundo, é um meio de globalização. São os países se comunicando e decidindo vários assuntos que eles querem tratar, enfim, né? E a globalização, ela também veio com um avanço muito grande a partir da expansão do sistema capitalista. Vamos voltar um pouquinho no passado para a gente entender. No passado, quando existiu a Guerra Fria, que foi uma guerra entre Estados Unidos, capitalista, e União Soviética Socialista. Essa guerra tem o nome de Fria, não é à toa. Ela chama Guerra Fria justamente pelo fato de que não foi uma guerra armamentista, não teve, ou melhor, não tiveram não tiveram mortes, não tiveram derramamento de sangue, não tiveram conflitos da forma que a gente entende por conflitos de uma guerra, beleza? E quando os Estados Unidos, que eram capitalistas e são até hoje, venceram a Guerra Fria, a União Soviética se desestabilizou e, consequentemente, ela deixou de existir. Hoje não existe União Soviética. O que existe hoje são os países, né, que fizeram parte da União Soviética. Alguns países, inclusive, até mudaram de nome. Enfim, por que que eu falei isso para vocês? Justamente pelo fato de que a Guerra Fria, ela fez com que o capitalismo ele predominasse no mundo, no globo terrestre. Hoje nós temos raríssimas exceções de países que não são capitalistas, de países que são socialistas, raríssimos, tá? Como é o exemplo de Cuba, e nós temos também a Coreia do Sul, mas a Coreia do Sul, ó, Coreia do Norte, desculpa. Mas a Coreia do Norte, ela, na minha opinião, ela é uma ditadura militar, né? Não é um socialismo da forma que a gente entende, né? Como socialismo. Enfim, a partir desse momento, então, começou a haver um processo de globalização muito assíduo. Por quê? Imaginem que no passado, vários países não tinham a certeza se o capitalismo era bom ou não. E a partir do momento que o capitalismo ele venceu, né, a Guerra Fria, aconteceu o seguinte, que o comércio exterior ele começou a ser muito é, predominante, né? Os países eles começaram a importar e exportar muito e para que essas exportações e essas importações elas fossem feitas de uma forma, vamos dizer,
mais eficiente, acaba que eles precisaram de inventar modos e meios de transporte, de comunicação, para que facilitasse é, esse comércio. Aí entra a globalização. Por exemplo, começaram a haver muito mais portos, né, de cargas do que existiam no passado. E a partir desse momento, desculpa, gente, a partir desse momento, é, a globalização ela se tornou indispensável para a sociedade e para os países. Então, essa relação de expansão do sistema capitalista tem total relação mesmo com a globalização. E a globalização, ela é desigual. Por que que ela é desigual? Porque existem países com várias realidades distintas. Por exemplo, nós temos países que têm uma realidade é, muito diferente de países ricos. Vocês concordam comigo? Não tem como um país rico ter o mesmo nível de tecnologia, de globalização que um país pobre. O país pobre ele sempre sai mais prejudicado. Então, isso acaba se tornando desigual. Por quê? Porque o país rico, obviamente, ele vai conseguir se conectar com outros países mais facilmente, gerando mais riquezas, mais acordos, enfim, né? E isso faz com que a globalização ela seja desigual, beleza? A questão ambiental. É, a globalização, ela assim como tudo que nós fazemos no nosso planeta, ela traz alguma consequência ambiental. E desde a primeira revolução industrial que aconteceu na Inglaterra, começaram a haver problemas ambientais no nosso planeta. Porém, vale a pena eu ressaltar que quando a revolução industrial iniciou, esses impactos ambientais, eles não eram impactos ambientais vistos pela sociedade, sentidos pela sociedade. Hoje, né, nós já sabemos que esses impactos, eles causaram vários problemas na nossa atmosfera, através da emissão de CO2, que polui a atmosfera e, consequentemente, prejudica a nossa saúde, enfraquece a nossa proteção atmosférica contra raios ultravioletas, contra raios gama, raios X, que são emitidos pelo Sol, enfim. Isso tudo foi impacto ambiental que veio através da globalização. Vamos só entender aqui como que funciona esse processo de globalização de uma indústria, tá? A indústria, ela obviamente produz alguma coisa. Vamos pensar numa indústria que produz papel. A indústria que produz papel, ela precisa da matéria-prima. Matéria-prima do papel é árvore. Então, o que que vai acontecer? Ela vai precisar da matéria-prima. Existem países que não têm matéria-prima suficiente. Então, eles têm que comprar matéria-prima. Os países mais pobres, geralmente, eles são os países que fornecem as matérias-primas. Então, eles compram essa matéria-prima, importa, ela chega na indústria, eles transformam essa matéria-prima, no caso aqui, no papel, embala, envia esse papel para o comércio e o comércio vende esse papel para o mundo todo. O país que vendeu matéria-prima, ele vai comprar o produto pronto. Só que aí, obviamente, ele vai comprar mais caro do que se ele produzisse. Consequentemente, ele fornece matéria-prima e compra mais caro. Então, ele não faz um bom negócio. Consegue compreender? Enfim, isso acontece principalmente no que diz respeito a processos industriais que utilizam
coisas ambientais, que utilizam árvores, que utilizam frutas, que utilizam, por exemplo, fabricação de borracha, né, que a gente necessita de extrair da seringueira o material que vai ser utilizado como matéria-prima para a fabricação da borracha. Então, isso tudo é uma questão ambiental. E a globalização ela está inserida, sim, na questão ambiental. E o que que acontece? Quando você começa a ter demanda, você faz um produto muito bom, as pessoas vão querer comprar. Obviamente, você vai ter uma demanda grande. Essa demanda sendo grande, vai te exigir mais recursos. Você precisa de mais matéria-prima para poder produzir, aumentar sua produção, contratar mais pessoas. Enfim, é um ciclo, né? E quando você produz muito e vende muito, significa que você precisa de ter uma sustentabilidade. O que que é uma sustentabilidade? Basicamente, você precisa de fazer com que o seu negócio não prejudique a natureza. Você precisa de, um exemplo, 1.000 árvores para fabricar toneladas de papel. Só que se você tirar essas 1.000 árvores de uma vez, você vai prejudicar o meio ambiente, o habitat, você vai prejudicar a cidade que você retirou essas árvores, desmatou, ou uma floresta, enfim, vida animal, né? É uma questão muito complexa. Se você fizer tudo isso de uma vez, obviamente, hoje, graças às geopolíticas, você vai ser punido. Mas com sustentabilidade você consegue fazer isso. Você começa a plantar, no decorrer do que aquilo vai crescendo, você já vai poder colher, você já vai ter o que a gente chama de processo sustentável, que é o processo onde você consegue produzir sem afetar muito o meio ambiente, beleza? E também na produção existem recursos que são renováveis e recursos que não são renováveis, né? Então existe uma diferença entre esses recursos. Por exemplo, a água, ela é um recurso renovável, porque a água, para quem não sabe, ela possui um ciclo e tudo que tem ciclo é renovável, né? E, porém, possuem coisas que não são renováveis, né? Graças ao processo de Graças ao processo de reciclagem, hoje em dia, vários recursos se tornaram renováveis. No passado, não. Mas hoje em dia, vários recursos se tornaram renováveis. E isso só foi possível justamente porque mostraram para a sociedade que você fazer as coisas sem sustentabilidade não tem condição de continuar essa fabricação. Justamente pelo fato do que nós moramos em um planeta onde tudo que não é renovável, né, pode ser que acumule lixo, resíduos e prejudique a natureza e também a nossa vida. Então, nós precisamos pensar nessa questão ambiental, principalmente no que diz respeito à produção, né, à industrialização, tá bom? Zonas rurais. As zonas rurais, elas são locais, obviamente, distantes das cidades, né? E esses locais distantes das cidades, eles têm também um processo ambiental muito interessante. Por quê? Pensem comigo. Se você mora numa zona rural, a maioria das pessoas que moram em zona rural, elas são agricultores, né? Ou agropecuários. Ou criam animais, ou criam, ou cultivam plantas, ou tem plantações de várias coisas, e por conta disso elas têm conhecimento, do que elas fazem,
Geralmente é passado de família em família, enfim. E hoje existem técnicas agropecuárias diferentes, completamente diferentes do que eles aprenderam com os avós, bisavós, pais, enfim. Isso a gente chama de Revolução Verde. Essas revoluções, ou melhor, essa Revolução Verde, ela é uma revolução, tem esse nome devido a transformações, né, do conhecimento que foram passados, entre as famílias. Então, se as pessoas tinham conhecimento de que para plantar feijão, elas tinham que plantar em determinado período do ano, tinha que arar a terra, tinha que é, ter um cuidado específico para que você tivesse uma boa colheita. Hoje, as coisas mudaram. Hoje você consegue, por exemplo, plantar e colher através de máquinas, né? Às vezes também a gente consegue plantar e colher fora do tempo que as pessoas tinham o costume de plantar e colher no passado, né? Existem coisas que são sazonais, então só conseguem ser plantadas e colhidas em determinado período do ano. Porém, existem várias coisas, vários cultivos que hoje em dia a gente consegue plantar e colher em determinado período do ano, em longos períodos, como o milho, por exemplo, o milho transgênico, né? Hoje não tem uma época para você plantar mais o milho, antigamente tinha. Enfim, isso tudo são tecnologias que vieram através de estudos científicos e através também das máquinas, tá? E esse intuito dessa Revolução Verde era aumentar a produtividade no meio rural. Basicamente, aumentando a produtividade do meio rural, você aumenta também a demanda. Quanto mais pessoas consumindo, mais a gente tem que produzir e mais riqueza vai ser gerada naquela indústria ou naquele negócio, né? E os impactos que isso pode causar, tá? As consequências da Revolução Industrial, ela, como eu já disse, elas começaram a ser discutidas recentemente devido ao fato da gente começar a sentir essas diferenças no nosso planeta, né? E essas diferenças, elas, hoje, nós temos a convicção de que o ser humano conseguiu aumentar a temperatura do nosso planeta devido à emissão de gás carbônico exacerbada na atmosfera. E o que que nós temos que fazer diante disso? Nós temos que prevenir essa emissão e também diminuir ao máximo esse CO2 da nossa atmosfera. Como que nós diminuímos o CO2 da atmosfera? É muito simples, basta permanecer com as florestas intactas. Por quê? Porque a árvore, ela transforma o gás carbônico em oxigênio. Então, a natureza, por si só, ela já consegue fazer essa transformação, essa despoluição do ar, tá? Isso é uma coisa natural do nosso planeta. Por isso que a natureza, ela é incrível, né? É, Alguns eventos climáticos também, por exemplo, é, os ciclones, é, as tempestades, tudo isso nós chamamos de eventos climáticos. E quando é de uma forma muito devastadora, destruidora, a gente começa a pensar que aquilo tem correlação também com a questão industrial, com a poluição, com a mudança climática, enfim, tudo nos leva aos impactos que a industrialização gerou no nosso planeta, tá bom? Então, assim, existem muitos impactos dessa globalização, principalmente no que diz respeito às indústrias. A urbanização, ela também, ela faz com que os processos de globalização existam, tá? Hoje nós temos cidades que nós chamamos de cidades mundiais. O que que são cidades mundiais? São cidades
que é onde você fala o nome, as pessoas conhecem, ou já ouviram falar, ou sabem onde fica. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Uma cidade mundial, Paris. Outra cidade mundial, Rio de Janeiro. Outra cidade mundial, Nova York. São cidades que todos nós sabemos onde ficam, né? Quais países ficam, qual continente fica, enfim. Isso são consideradas cidades globais, beleza? E se elas têm o nome de cidades globais, obviamente é porque elas são importantes para a globalização, tá? Se elas são importantes para a globalização, elas têm que ser exemplos para todas as cidades do mundo. Concordam comigo? Se elas são um exemplo de cidade, elas têm que dar o exemplo de uma cidade sustentável, né? Então, o que que acontece com essa urbanização na questão da globalização? Cidades como, por exemplo, Paris, são cidades que começaram a fazer processos de despoluição de rios, é, assim como Londres fez também despoluição de rios. Enfim, são cidades que fazem com que mostre para o mundo que existe possibilidade de nós revertermos várias situações ambientais. Então, elas são exemplos de cidades globais, são exemplos para cidades globais, na verdade. Tá bom? Beleza. Nesse caso, o que que acontece? Elas têm que demonstrar para as cidades que é possível mudar. E eu já falei isso na primeira aula, que foi quando eu expliquei para vocês que existem meios para que a gente consiga diminuir a ilha de calor de uma cidade. E esses meios, um desses meios é você pintar o telhado, né, das casas de branco, ou a laje das casas de branco, que faz com que, quando bata o raio solar, ele seja refletido e não absorva o calor na sua casa. Consequentemente, quando isso ocorre, a ilha de calor, que é um fenômeno da cidade, onde acumula muito calor, não aconteça. Então, torna as cidades, tornam as cidades menos quentes, tá? Uma temperatura mais agradável, mais amena. E a urbanização, ela também, hoje, ela tem causado bons efeitos da globalização, tá? Através da sustentabilidade. A sustentabilidade, ela é, sim, um conceito justamente para que nós consigamos fazer com que as populações futuras consigam viver de uma forma onde haja recursos naturais, onde haja uma qualidade de vida melhor, onde haja também um convívio melhor, né? Se tratando de humanidade. Então, é de extrema importância que as cidades elas pensem nas consequências, nos impactos ambientais, e as cidades trabalhando de forma unidas, né? Com grupos, torna com que essa globalização ela seja eficaz no que diz respeito à sustentabilidade. Outra coisa muito interessante, hoje nós somos muito consumistas, né? O ser humano é muito consumista. Hoje, por exemplo, para você comprar uma sacola de pão, né? Vamos dar um exemplo, você vai na padaria e você vai pegar o pão. Aí, não é como antigamente que a pessoa pegava o pão, colocava num saco plástico e te entregava, né? Hoje não. Hoje eles pegam o pão, colocam num saco de papel, que é personalizado geralmente. Depois eles pesam o pão, colocam uma etiqueta com o valor do pão, eles te entregam, você vai no caixa, através disso, a moça pega um saco plástico e te entrega. Ou seja, para você comprar o pão hoje,
você polui mais do que no passado. Por quê? Porque no passado, quando eu era criança, principalmente, eu ia na, na padaria, pedia o pão, a moça ia, me colocava o pão direto no saco plástico e eu pagava, ninguém pesava, era unidade, enfim. Hoje não. Hoje você polui, de certa forma, através do saco de papel e também da etiqueta, que é colada porque o pão é pesado, né? Então, nós produzimos mais lixo do que o normal desnecessariamente. Eu lembro quando eu era criança, existia uma padaria mais simples na cidade que eu morava, que se a gente levasse a sacola, a gente ganhava desconto. Ou seja, isso poderia voltar a acontecer hoje em dia, porque essa pessoa que fazia com que quem levasse sacola ganhasse desconto, ela está voluntariamente, né, causando bem para o meio ambiente, ela está poluindo menos, né? Então, assim, é uma conscientização que essa pessoa tinha que hoje muitas pessoas ainda não possuem, né? Esse hábito de pensar no meio ambiente. Isso eu só citei a questão do pão. Eu posso pensar na questão de roupa, por exemplo. As roupas hoje em dia, nós vamos comprar e tem diversas etiquetas. O que que a gente vai fazer com a etiqueta? A gente vai cortar, né? Vai jogar fora. Gera lixo. E lixo não faz bem para o meio ambiente. Apesar de que não é possível a gente viver sem lixo. Nós produzimos lixo a todo tempo, mas nós podemos diminuir o tanto de lixo que a gente produz. Beleza? E através desse consumismo exacerbado, as redes sociais hoje, infelizmente, elas trazem o consumismo como se fosse uma coisa normal. Quanto mais você consome, melhor você é visto pela sociedade. Você tem olhos melhores na sociedade, né? Por exemplo, existem lojas que o tempo inteiro postam roupas, obviamente, para elas ganharem dinheiro, fazerem o comércio girar, enfim. Isso é uma coisa positiva. Mas pelo lado do consumismo, não é uma coisa positiva. Por quê? Porque hoje pagam digitais influencers para fazer propaganda, para influenciar você a comprar. Às vezes você não tem nenhuma necessidade de comprar aquela roupa, mas você compra porque você achou bonito. Você compra porque fulano tem. Você compra porque se você não comprar, alguém vai olhar para você e falar: Nossa, estava tão barato. Você devia ter comprado, era uma oportunidade. É uma oportunidade? É uma oportunidade de fazer o quê? De destruir o nosso planeta, né? É uma oportunidade para quem? Para quem está vendendo. Para quem está vendendo, ele está lucrando, né? O comércio está girando. Beleza. Mas se você não precisar daquilo, não há necessidade de você comprar. E hoje o que mais acontece é isso. São pessoas comprando coisas sem necessidade. Smartphone. Smartphone, eles duram muito tempo. Porém, a própria indústria faz com que o seu smartphone seja ultrapassado em questão de meses. Você compra um iPhone novo por ano. Por quê? Porque todo ano lança um iPhone novo. Eles mudam poucas coisas, às vezes, né? No passado mudavam muito mais. Hoje em dia são poucas coisas. Aumentam a memória, melhoram a resolução da câmera, colocam um sistema com alguma coisa diferente ali, pontual e tal. Mas isso faz com que as pessoas que são muito consumistas comprem sem pensar. Aí, na hora que vai ver, tem 3, 4, 5 celulares dentro de casa, parados, sem utilização nenhuma, porque você é consumista e compra o tempo inteiro. E isso é um problema da urbanização também, tá? O consumismo é um problema da urbanização. Zonas rurais, por exemplo, não tem um nível de consumismo que tem pessoas que moram na cidade. A cidade, ela proporciona para a gente coisas boas e coisas ruins, mas as facilidades que ela proporciona, elas também podem ser utilizadas de forma boa e de forma ruim, tá? A gente tem que se atentar nesse quesito também. E outra coisa muito negativa é que hoje em dia
a desigualdade social, ela é muito predominante, infelizmente, né? E isso a gente vê em todas as cidades aí que eu conheço, principalmente, existem várias pessoas que são desiguais, né? Questões sociais muito distintas, pessoas muito ricas e pessoas muito pobres, pessoas que não têm o que comer dentro de casa, pessoas que não têm um trabalho, que não conseguem se especializar por N fatores, enfim, isso é uma questão social muito complicada, né? Mas a desigualdade social, com toda certeza, ela evoluiu muito depois que o mundo, né, começou a ser mais globalizado, principalmente no que diz respeito à comparação, né? As comparações que são feitas entre as classes sociais mundiais, tá, pessoal? Não somente do Brasil. São muito difíceis, né? São muito complicadas. Fazem com que as pessoas se sintam menosprezadas, né? Em certa forma, porque ela não consegue possuir aquele carro, aquele iPhone, aquele notebook, aquela roupa de marca. Isso gera depressão e vários problemas psicológicos também na sociedade, até mesmo problemas financeiros, que são relacionados à má gestão, né, financeira da sociedade. Esses aqui são exercícios, tá, pessoal? Que eu aconselho que vocês façam. São três perguntinhas, né? Simples, para a gente entender se vocês realmente estão compreendendo a matéria que está sendo passada aqui. Então, exercício simples sobre esse conteúdo que foi passado hoje. Beleza? Pessoal, então é isso. Nossa aula vai ficando por aqui. Um grande abraço para vocês, fiquem na paz e até a próxima aula.